Cultivar uma horta orgânica é sempre bom, né? Principalmente porque ingerimos alimentos mais saudáveis e livres de agrotóxicos. Ter uma horta em casa aumenta o contato com a natureza e ajuda você a economizar quando for à feira ou ao supermercado. E esse é o assunto da nossa entrevista do Café da Manhã de hoje. Confira. Pois é, no nosso bate-papo do Agro Record desta semana, nós convidamos uma bióloga, a Tereza Mastrangeli, que está acostumada a mexer com plantas e também com hortas, não é, orgânicas. Tereza, qual que é a grande graça do alimento orgânico, desses vegetais, legumes orgânicos? Na verdade, a produção é algo muito prazerosa e que faz bem à saúde. Agora, tem muita gente que às vezes olha e fala, mas eu moro num apartamento ou numa casa apertada, ou mesmo no meu sítio não tem um terreno muito grande. Dá para resolver esse problema, né? Com certeza. O que a gente precisa, na verdade, para cultivo de hortaliça e de algumas frutas também em apartamento, por exemplo, seria a presença de luz. Então, pelo menos 4 horas de sol direto nesse ambiente já é suficiente para a produção de alguns temperos, algumas hortaliças e até algumas frutas. O que você plantou ali exatamente, né? Essas folhagens ali? Tem alface, tem uma série de coisas. Isso aí demora quanto tempo para chegar nesse ponto que já dá para a gente colher e de repente consumir? A média de desenvolvimento de uma hortaliça, principalmente a de folha, 60 dias, 90 dias, a gente já vai poder ter o prazer de estar colhendo isso. A gente tem um vaso aqui pequeno, mas que seria o ideal de repente para pôr numa sacada, no parapeito de uma janela. O que a gente pode fazer aqui? O importante é a gente colocar um material que sirva como drenagem no fundo. Aqui a gente usa argila expandida, mas pode ser caco de tijolo, caco de telha, desde que esteja bem lavado, para servir de drenagem. Isolamos essa camada com a manta geotêxtil, também a gente encontra, como o nome popular é manta bidim, a gente encontra em casa agrícola também. E agora a gente vai fazer um solo preparado para que a nossa hortaliça consiga sobreviver pelo menos 3 meses aqui e produzir, né? Ter uma produção bacana. Para enriquecimento do solo, a gente tem uma terra preparada que eu vou pegar, a gente pode acrescer bastante humus e a vermiculita, que é um item bastante importante que poucas pessoas conhecem. A vermiculita é uma rocha, é mica expandida, ela é bastante leve, ela vai proporcionar leveza à terra e regulagem de água também. Aqui é uma mistura em partes iguais de terra vermelha, que é a terra comum de chão, que tem bastante argila e faz com que os nutrientes fiquem presos, né? E a terra vegetal que a gente compra, né, como terra vegetal, que é um produto orgânico. Então, a gente mistura 2 partes de terra vegetal ou de produto orgânico para uma de terra comum. E aí, a gente coloca isso para fazer mais uma mistura com a mesma proporção de humus. O humus é fundamental para esse tipo de horta? Sim, porque ele é uma fonte muito rica de nutrientes. A vermiculita, ela é acrescida de uma parte só. Se nós escolhermos a cebolinha, nós deveremos plantar as mudas com mais ou menos 15 centímetros de distância. Tem que plantar assim, ó, afundar um pouquinho, encaixar. Só dar uma firmadinha nela, ó. Como é que é a rega? Você tem que regar todo dia? Quantas vezes por dia? No caso de hortaliças e temperos também, o ideal é molhar todos os dias. Em alguns ambientes, porque depende muito do ambiente, alguns ambientes são mais quentes, circula menos ar, então precisa molhar mais. Ou onde venta muito, também precisa molhar mais. O ideal seria a gente estar regando e manter essa terra sempre úmida. O ideal é sempre molhar pela manhã. Evitar molhar o sol quente para não cozinhar as raízes. E no final da tarde também não é muito aconselhado por causa da proliferação de insetos. Eles preferem se alimentar à noite, aí se a folha estiver molhada, por exemplo, vai ser um atrativo para caramujo, né? Então o ideal é molhar de manhã. Ah, joia. Então tá aí, batemos um papo com a Tereza, que é craque, uma especialista nessa área. Você que está em casa acompanhou como é fácil, né, ter uma horta orgânica, natural, saudável dentro de casa. Obrigado, Tereza. Espero que você volte mais vezes para dar outras dicas para quem está em casa. Muito obrigada. É isso aí. A gente volta então na semana que vem com muito mais informações para você aqui no Agro Record.